Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Brando Peixoto, criador do canal, e vamos para mais um episódio dessa nossa série Investindo R$ 100 na prática, na qual eu mostro para vocês como fazemos aplicações e investimentos de maneira simples e bem acessível. E iniciando no vídeo, conseguimos ver que a carteira já está com mais de R$ 1.600 de patrimônio, onde de aplicação de dinheiro que eu coloquei do meu bolso foi 1.465, o restante é ganho de capital. E é sempre importante detalhar que parte desse dinheiro investido veio por meio dos dividendos, que é os proventos que eu recebo mensalmente, eu pego e reinvisto, eu reaplico na minha carteira. E é por isso que sempre conseguimos ver um valor de variação, que é o valor que eu comprei, os ativos e o valor que está hoje, e o valor da rentabilidade, que é levado em consideração esses proventos. Então, se você recebe os proventos e você reinveste, que é o conselho que eu dou para todo investidor, principalmente para quem está iniciando, você vai ter uma rentabilidade cada vez maior. E olhando de maneira mais detalhada, a carteira vem seguindo aquela ideia de diversificação que eu tenho, que é ter ações, fundos imobiliários e mais recentemente renda fixa com títulos do Tesouro. E até então eu tinha uma ideia de ter até 10% em exposição no Tesouro. Porém, a partir desse mês eu vou buscar aumentar essa minha exposição, onde era 10, eu vou passar a ter 15%, então eu vou fazer uma boa aplicação no episódio de hoje para aumentar esse percentual e também vou buscar trazer uma melhor diversificação entre os fundos e as ações que eu já tenho. Então a carteira ela vem seguindo uma boa diversificação com base naquilo que eu tenho, naquilo que eu acredito, e é extremamente importante para o investidor entender sobre diversificação, buscar ter uma estratégia e todos os meses olhar como está a carteira, o que está precisando, onde eu vou alocar, porque isso acaba facilitando no seu processo de investimento todo mês, porque a gente precisa ter essa constância de todo mês investir. E se você já sabe onde investir, você facilita o seu processo. E olhando meus fundos imobiliários de maneira detalhada, hoje eu tenho um fundo de fundos, fundo de papel e um FIAGRO, um fundo que investe no agronegócio. E a minha ideia é ter 20% de fundo de papel, 20% de FIAGRO e o restante nesse fundo de fundos que eu acabo tendo outras opções dentro dele. Eu aumento a minha diversificação sem me expor muito. Então eu estou com uma margem aqui de mais ou menos 5%, de quase 5% de aumentar a minha exposição no fundo de fundos que eu tenho, que é o KIS 11. Então hoje eu vou ampliar o meu investimento nele, vou ampliar essa minha exposição para que eu busque essa meta de diversificação que eu tenho até o momento de hoje. Então é importante que a gente trace metas, trace objetivos com os nossos investimentos para que ao decorrer do processo a gente possa mudar a estratégia. Não existe nenhum problema em você mudar a estratégia, mas você precisa ter uma estratégia clara e buscar seguir ela. Então, quem me acompanha aqui desde o início sabe que até R$ 1.000 de patrimônio eu tinha uma estratégia clara, que era investir R$ 100 por mês entre fundos imobiliários e entre ações. Quando eu passei dos R$ 1.000, eu aumentei o valor da minha aplicação em até 10% do que eu tenho em patrimônio e coloquei uma nova exposição, um novo ativo, que entrou o Tesouro. E agora eu vou seguir essa ideia até ter R$ 2.000 de patrimônio. Então, quando eu bater R$ 2.000 de patrimônio na minha carteira, eu vou trazer uma nova classe de ativo para eu aumentar a minha exposição. É muito importante você ter essa diversificação, mas você precisa entender qual o seu cenário atual, qual é a sua realidade. Se você ainda não tem muito dinheiro investido, talvez não faça sentido você ter uma exposição muito grande. Você vai aumentar a sua obrigação, o seu estudo, a sua necessidade de estar atento com aqueles ativos que você está colocando o seu dinheiro. E se ainda não é uma quantia alta, uma quantia tão relevante, talvez não valha a pena você ter tanto esforço no início. Então é importante sim você começar, mas comece focando em poucos ativos. Essa ideia de você ter um fundo de fundos ou até mesmo um ETF que eu ainda não trouxe para a carteira, mas daqui a alguns meses eu vou trazer, auxilia muito a quem está iniciando, porque em uma aplicação você diversifica o seu patrimônio. E olhando para o mercado nesse último mês, aqui no nosso Ibovespa, ele está com uma variação negativa dentro desse mês, que acaba até sendo uma novidade. Nos últimos episódios, sempre quando eu olhava aqui, a performance do último mês estava sempre positivo, mas uma hora ou outra, no mundo dos investimentos, num cenário econômico, isso pode ocorrer. E a gente precisa entender o porquê, até para tomar boas decisões.
em cima disso. Já no IFIX está com uma pequena variação positiva, mas também conseguimos ver que teve uma bela queda durante esse período de último mês. E eu acredito que você pode se perguntar, Brando, por que está tendo essa queda? Se nos últimos meses, quando eu olho, vinha subindo, vinha tendo um bom resultado, uma boa performance, e eu coloco meu dinheiro para que ele cresça. E por que agora ele está caindo? Então a gente precisa ver o que está ocorrendo no nosso cenário econômico, não somente no Brasil como país, mas também em toda a nossa economia global. Nessa semana, mais especificamente ontem, com a data que eu gravo esse vídeo, nós tivemos uma redução da nossa taxa de juros. E lembra que faz tempo que eu venho comentando para vocês, a gente está passando por um momento de juros alto, a qualquer momento a taxa de juros vai começar a cair. Esse movimento começou ontem. E eu acredito também que você lembra que eu comentava aqui com frequência que quando a taxa de juros começa a reduzir, normalmente a renda variável, investimentos em ações, fundos imobiliários começam a aumentar, porque as pessoas tiram dinheiro de renda fixa e levam para renda variável. E esse cenário, essa movimentação, a gente já via ocorrendo há alguns meses. Nos últimos 6 meses a gente viu a bolsa crescendo muito devido a esse movimento. As pessoas começam a se posicionar nos investimentos quando elas têm uma expectativa de alta, uma expectativa de queda. Quando começa a gerar essa possibilidade, as pessoas começam a se posicionar. Mas é claro que nem sempre de fato aquilo ocorre. Por isso que a gente precisa entender com clareza o cenário e a movimentação econômica. Então eu trouxe aqui uma notícia sobre o resultado da nossa queda de juros que traz um grande alerta. Muitos pensavam que quando a taxa de juros começasse a cair, ela ia cair de uma vez. E não é o que está aparentando ser. Primeiro que ela não teve uma redução muito grande. Ela teve uma redução de apenas 0,25 pontos percentuais. A gente estava com a Selic de 15, agora estamos com a Selic de 14,75. E nessa notícia nós conseguimos ver que a continuação dessa queda de juros vai depender do quê? Das decisões futuras do impacto inflacionário do preço do petróleo, que é uma situação que a gente está vivendo no momento devido à guerra lá no Oriente Médio. Está impactando a nossa economia, está impactando o nosso país e pode impactar o futuro da nossa taxa de juros. Porque se cada vez mais convivermos com esse cenário de guerra, com esse cenário de petróleo em escassez, tanto na venda quanto no transporte, isso vai gerar inflação na nossa economia, porque tudo depende do petróleo aqui no nosso país. Nós somos um país que o nosso território ele é muito grande, porém nós somos totalmente dependentes da nossa malha rodoviária. Então, tudo aquilo que a gente compra de um estado para outro vem por meio de transporte, vem por meio dos caminhões e eles rodam por meio de combustível, que são derivados do petróleo. Se o petróleo aumenta, tudo vai aumentando na continuidade dessa cadeia econômica. Então, muitas vezes você pensa assim: ah, mas eu não pago frete, eu não compro produto online. Só que você esquece que você vai no mercado fazer as compras da semana, as compras do mês, e aquele produto vai ter o preço do frete embutido, porque muitas vezes ele vem de uma outra localidade do nosso país. Então, quando o petróleo aumenta, o preço do combustível aumenta, e isso impacta toda a nossa vida. E hoje temos essa notícia que informa que as distribuidoras de combustíveis alertam o governo por riscos no abastecimento. Porque não basta o problema de ter o combustível caro, e aqui a gente está prestes a enfrentar um outro problema de não ter esse combustível. E se não tem combustível, não vai ter entrega. Se não vai ter entrega, vai faltar produto no mercado. E faltando produto no mercado, vai gerar escassez, vai ter uma demanda muito alta para pouca oferta. Isso eleva o preço dos produtos e também força a inflação lá para cima. Então a gente vê que essa questão do petróleo, essa questão do combustível, principalmente aqui para o nosso país, no nosso cenário econômico de juros altos, de uma inflação que a qualquer momento ela pode subir, a gente está sofrendo muito e a gente pode ser mais impactado ainda. E por mais que a gente não esteja participando da guerra territorialmente ou enviando tropas, gastando dinheiro com isso, a gente acaba sofrendo também essa consequência, porque vivemos em um mundo globalizado, um mundo onde cada vez mais a economia está interligada e o que acontece lá do outro lado do mundo, no Oriente Médio,
pode e impacta o nosso bolso. Então, entendendo todo esse cenário que eu compartilhei com vocês, eu não vou ficar com medo, me amedrontar dessa situação e não investir. Pelo contrário, eu vou buscar oportunidades com essa situação, com esse cenário, para que eu faça uma boa aplicação e eu não venha ter tanto risco com essa situação econômica. Então, eu já venho investindo em tesouro há alguns meses, eu acredito que nos últimos 3 meses. E não é qualquer tesouro, é um tesouro IPCA, que ele está indexado na inflação. Então, entendendo todo esse contexto que a gente acabou de ver, e essa guerra cada vez mais ela pressione o Brasil, pressione a nossa economia e a nossa inflação ela aumente, esse título tende a me pagar mais. Porque conforme a inflação está aumentando, o retorno dele está aumentando. E não é apenas a inflação, é a inflação mais a taxa que eu estou recebendo no momento que eu estou fazendo essa aplicação. Como eu comentei aqui, está em torno de 7%. Então, Brando, a inflação foi para 5%. 5 mais 7, 12% de retorno. Se a inflação aumentar, naturalmente aumenta mais o retorno. Então, por isso que a gente precisa entender como funciona e como vamos ganhar dinheiro com cada título, com cada opção de investimento. Mas um detalhe, que sempre eu estou compartilhando com vocês. Esse título ele tem vencimento em 2040 e é um título pré-fixado. Eu estou fixando o meu retorno no momento que eu faço a aplicação. Se eu tirar esse dinheiro antes, eu posso sofrer marcação a mercado e ter uma perca do dinheiro que eu investi. Não é à toa que aqui no momento ele está com uma rentabilidade negativa. Mas eu já expliquei para vocês que a minha ideia é levar esse título a longo prazo. Por isso que eu coloco aqui, eu faço um investimento de valores que eu não preciso para minha vida. Porque imagine a situação, eu posso passar por uma emergência e precise do dinheiro. Porém, eu tenho a minha reserva de emergência em um título de liquidez imediata, onde eu vou resgatar, caso precise, sem sofrer marcação a mercado, sem ter o risco de perder dinheiro. Aqui não. Aqui é um dinheiro que eu coloco, que eu não venho a precisar, que eu vou buscar resgatar lá na minha data limite, até porque, desde o primeiro episódio dessa carteira, eu venho compartilhando para vocês a ideia de investir a longo prazo, investir para uma carteira que vai me gerar renda no meu futuro, como se fosse uma aplicação previdenciária. Então, eu estou investindo para o meu futuro. Então, é muito importante vocês terem esse entendimento no momento de escolher a aplicação e no momento de fazer. Vou fazer aqui o lançamento, é um Tesouro IPCA 2040, na data de hoje, a quantidade é 0,06. É interessante que nesse título a gente consegue comprar de maneira fracionada, como quase todas as opções de investimento, porque o preço do título hoje está R$ 1.723,59, mas comprando de maneira fracionada, eu estou comprando R$ 103,42. E a outra aplicação que eu vou fazer é no Kiso, que é um fundo de fundos que eu já tenho, que por mais que ele venha subindo, aqui a gente consegue ver que eu estou tendo uma variação positiva. Meu preço médio está R$ 6,85 e hoje ele está com, na média, R$ 7,00. Por mais que eu esteja ganhando dinheiro com ele, eu vou aumentar a minha posição, porque ele está me trazendo um ótimo yield e ele tem ainda um desconto no seu preço patrimonial. Então, para mim, ainda faz sentido continuar investindo nele, porque ele está me trazendo retorno. E por mais que eu tenha um resultado positivo na minha carteira, ele não está caro com base nos valores de mercado. Kizu 11 na data de hoje, 9 unidades, eu peguei no preço de 7,02, R$ 63,18. E somando essas duas aplicações, eu fiz um aporte médio de R$ 160, que era referente aos 10% do valor que eu tinha na minha carteira. Após a aplicação desse mês, conseguimos ver aquela escadinha patrimonial que mostra a evolução do patrimônio da carteira, que ela já está com 1.775. E de ganho de capital, mais de R$ 140. A carteira vem na mesma ideia de diversificação, só o Tesouro que passou um pouco, eu vou buscar ter na média 15%, com essa aplicação ele passou para 16%, mas não tem problema, nos próximos aportes, nos próximos meses eu faço uma realocação e eu vou buscando ter essa média. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com um amigo, se inscreve no canal e caso você tenha alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo e te respondendo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e eu te espero na próxima.